Bom dia a todos. Bom dia. Como passaram a semana? Estudaram? Leram o Livro dos Espíritos? Hoje a palestra vai ter a participação de vocês. Acredito que... Deixa eu só ver se a internet está funcionando. Ok. Então, para quem não estava aqui na semana anterior, eu iniciei de uma forma muito ingênua a ideia que eu traria um estudo sobre as leis morais. Mas quando eu me deparei com a grandiosidade das leis morais dentro do Livro dos Espíritos, eu percebi que eu só iniciei um pequeno estudo do que Kardec perguntou aos espíritos do que seriam as leis morais. E essa semana, para mim, fazer uma dobradinha de palestra em domingo e um segundo domingo, para mim foi muito significativo, e eu vou mostrar para vocês o que significou para mim como Rayane, preparando uma palestra em 2 semanas consecutivas. E quando eu penso nas leis morais hoje, e aí todas as leis morais que começam sobre as leis da natureza, a lei de adoração, a lei de trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de justiça e todas as outras leis, eu quero que nós comecemos a pensar que nós somos seres integrais, criados por Deus, e que todas as vezes que essas leis estão em desarmonia nas nossas vidas, nós estaremos com algum tipo de problema. Então, ao olhar para as leis morais agora, eu entendo que eu preciso compreender cada capítulo desse em uma forma de equilibrar meu estado espiritual e, consequentemente, a minha vida emocional, que se diz psicológica aqui. E hoje eu só consegui chegar na lei de adoração e na lei de trabalho. E como eu vou conectar essas duas leis? A primeira lei que eu vou trazer aqui, que vai estar na questão 649 a 674, nós vamos falar sobre a lei de adoração. E essa lei é uma das leis que, de uma forma sucessiva sobre a existência de Deus, ela é uma lei quase que inata nas nossas vidas. Ela independe da religião que eu tenho e ela independe do Deus que eu acredito. E aí a lei de adoração nos ensina como o ser humano vai se aproximar de Deus. E esse Deus pode ter o nome de Alá, pode ter qualquer outro nome, que é uma forma de se conectar ao superior. Não pelo temor, eu não preciso temer a Deus, mas pelo amor. E é essa concepção de adoração que nós vamos ter que desenvolver nas nossas vidas pela consciência da nossa postura. E aí eu já vou chamar a atenção de todos nós, porque muitas vezes nós ainda adoramos a Deus pelo temor. Então, quando eu falo, na hora que o Dene falou assim, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, todo mundo automaticamente se mexe e se conserta na cadeira. Isso é uma forma de temor, é uma forma de que a forma que eu estou aqui, eu não estou pronta para elevar o meu pensamento e me conectar a Deus. Então, naturalmente, nós modificamos o nosso formato quando nós começamos a entrar em contato com Deus. Por que nós precisamos fechar os nossos olhos? Por que nós precisamos consertar a nossa posição na cadeira? Por que algumas religiões nos pedem para ajoelhar quando eu vou me comunicar com Deus? Por que algumas religiões e algumas pessoas, por exemplo, quando ele começa a fazer uma prece ou uma oração, a gente junta as mãos, ou a gente junta as mãos nesse formato? Isso são formas que foram colocadas para que nós pudéssemos concentrar o nosso corpo na conexão com Deus. E isso, por mais que eu mude de religião, então eu vou pensar assim, eu, Rayane, eu nasci num berço católico, fiz todo aquele processo
de batismo, de primeira comunhão, segui num berço católico e aos 12 anos minha família começou a frequentar a casa espírita. E dali eu comecei a entender a prece, o passe, a prece na hora da palestra, no final da palestra, mas eu nunca perdi a ideia de que eu teria que acordar e fazer uma prece pela manhã. Essa concepção não é espírita, é católica. Eu nunca perdi a ideia que eu teria que dormir e fazer uma prece. Isso não é algo espírita, é católico. Que nós vamos incorporando nas nossas vidas. E recentemente eu passei por uma dificuldade muito forte na minha vida e eu precisei me conectar com Deus. E do nada eu me vi ajoelhando aos pés da cama e pedindo a Ele a proteção. Então, esses movimentos que o nosso corpo faz vêm de uma tendência inata do nosso ser na forma que nós somos construindo, vida após vida, em ter contato com Ele. E essa palestra é sobre a nossa conexão com Deus. E aqui eu já quero desmistificar a ideia de que existe uma forma certa de conectar com Deus. Vai existir a nossa forma. E a nossa forma é a melhor forma. Então, o Espiritismo, diferente de todas as religiões, nós vamos entender que nós não estamos para julgar a forma de orar. É a forma que nós nos dispomos a nos conectar com Deus. E vivendo nos Estados Unidos, especificamente, que é um país tão diverso em termos de religião, diferente, por exemplo, do Brasil, o Brasil, basicamente, quem vive no interior das regiões, então quando eu vivo, lá no interior da minha região, eu vou encontrar de uma forma muito predominante pessoas católicas ou evangélicas. Só. São as religiões que eu vou encontrar na minha região. Quando eu venho para os Estados Unidos, na minha mesma cidade, eu vou encontrar diversas manifestações religiosas. E essa é a grandiosidade de entender a presença de Deus na vida de todas essas pessoas. Então, principalmente quando nós vamos a Nova York, frequentando alguns lugares específicos, e aí quando eu vejo, por exemplo, pessoas das religiões que 5 vezes ao dia eles precisam parar para fazer uma oração para Alá, aí eu entendo que ali é uma forma de conectar com Deus. Quando eu vejo pessoas, eu não sei se vocês já foram, eu já falei desse lugar aqui anteriormente, que é um lugar, como é que... Um lugar indiano. Vocês já foram aqui? É bem bonito, né? Nós somos movidos pelo local. Alguém já foi nesse ambiente? Levanta a mão para mim. Ó, todo mundo. Todo mundo já foi lá. Quem não for, vai. Porque é um lugar muito bonito. Mas quando você está andando naquele ambiente que não pode ser filmado, que a gente não pode ser filmado, em cada casinha daquela ali, tem para eles o que nós consideramos os santos, E ali tem as oferendas, Muitas vezes as pessoas levam e depositam ali as oferendas. E ali nós vamos entendendo a forma dessa religião. Mas alguém já entrou naquele lugar e não sentiu uma sensação de paz? De conexão com Deus? Eu acredito que não. Porque o próprio ambiente, mesmo que ainda está configurado na forma religiosa de fazer algum tipo de oferenda, me conecta com Deus. E essa aqui é a evolução que nós vamos entender desse movimento. E aí Kardec vai fazer algumas questões que ele vai dividir a lei de adoração no objetivo da adoração, na adoração exterior, que é sair, por exemplo, quando eu saio de casa e venho para a casa espírita, é uma adoração exterior. Eu preciso sair do ambiente para ir para um outro ambiente, fazer um processo de conexão com Deus. Uma vida contemplativa, que eu acredito que é o objetivo de algumas pessoas aqui, ou quase de todas, a prece, o politeísmo e os sacrifícios. E aqui eu vou ler algumas perguntas específicas para eu conseguir findar essa palestra na manhã de hoje. Então, a primeira pergunta é: origina-se de um sentimento inato? É inato a uma criança? Fiz a pergunta para o Heitor também para validar essa pesquisa que eu estou fazendo. É inato, Heitor? Todo mundo entende a necessidade de se ligar a Deus? É claro. Inato a adoração. O espírito de um ensino. Alguém me ensinou que eu precisaria
me conectar com Deus, ou na hora que está difícil, eu vou chamar a Deus para me proteger. Ou eu vou me chamar a algo superior. Me protege, Deus. Cuida de mim. O sentimento é inato, como a existência de Deus. Então, nós temos dois fatores aqui. Na palestra anterior, eu falei sobre a natureza divina de todas as coisas, que é o tanto que nós concebemos a ideia de Deus nas nossas vidas de uma forma muito mais ampla, tirando essa ideia de personificação de Deus para um lugar que nós sentimos Ele com fé, com confiança. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Naturalmente, todos nós buscamos a proteção de alguém ou de algo. E muitas vezes nós buscamos a proteção através das leis. Então, eu tenho uma lei que me protege, né? Então, por exemplo, quando eu estou em apuros, eu cometo uma infração de trânsito, eu faço alguma coisa. Não, eu tenho uma lei que me protege. E cada vez mais nós temos leis que protegem os animais, que protegem as mulheres. Toda vez que nós estamos descobertos, quando o ser humano descoberto, que descobre que alguém está desprotegido, ele vai criar uma lei para proteger essa pessoa. Então, essa sensação de desproteção é quase que uma sensação que aí agora eu vou até fazer uma chamada para os homens aqui. Está surgindo uma tendência aí em relação a vocês, que é como se os homens perdessem a capacidade de proteger as mulheres. Quem está vendo isso na internet? Né? E aí está tendo movimentos de que o homem tem que ocupar o lugar de proteger a mulher novamente. Então, recentemente eu vi um vídeo eles fizeram uma competição que o homem tinha que destravar um cadeado e ir lá proteger a mulher. E aí a alegoria foi que um homem não conseguiu ir lá e proteger, independente de ter aberto o cadeado ou não, e o outro foi lá proteger essa mulher. Então, essa sensação inata de proteção existe na relação, em todos os tipos de relação. Então, é como a Bruna chegou e falou assim, eu vou sentar perto da minha amiga, porque foi ela que levantou a mão. Porque essa é a única amiga que me protege, que me defende, que levanta a mão primeiro. Então, essa sensação de proteção, ela é instintiva nas nossas vidas. E nós sempre vamos buscar alguém que nos proteja. E aí, Rayane, quando o governo não me protege, quando a polícia não me protege, como é que eu vou desenvolver essa sensação de proteção? E nós estamos num período muito sensível, nesse momento, vivendo por um momento de migração nas nossas vidas, como a maior parte que são pessoas migrantes, saiu do seu país e está em um outro país, essa sensação de não estar protegido pelas suas leis, pelas suas origens, fica mais sensível. Então, é como se todo mundo tivesse, de uma forma quase que inata, vivendo um sentimento de desproteção, pela sua própria desproteção ou pela desproteção daqueles que ele gostaria de proteger. E aqui, nós vamos seguir para a segunda questão, a adoração individual. Eu vou fazer uma prece sozinha. Será preferível a adoração comum? Eu descobri que eu estou com uma doença. Se eu me curvar naquele momento e falar assim, eu vou orar com toda a fé possível para que eu me cure. Mas se eu virar lá na casa espírita e falar assim, tem como a gente marcar um dia, todo mundo vir aqui, orar comigo? Essa é a pergunta de Kardec. Qual que é o sentido desse questionamento? Por que muitas vezes nós acreditamos que eu tenho que sair da minha casa e me juntar a um grupo de pessoas e pedir oração é inferior ao meu único pedido? Eu adorei essa pergunta. Porque Kardec, lembra que Kardec estudou com Pestalozzi, então ele é um cientista, ele é um pesquisador, e ele vai tentar entender o porquê do comportamento humano. E aí, quando eu faço a prece, no quesito, quais são as características principais de uma prece? Quando o Denis fez a prece ali, ele louva. O louvar, na concepção espírita, é Deus, anjos protetores, que nos guiam, que nos protege. Eu te agradeço por estar aqui. Então, é o louvar, agradecer. Quando eu agradeço, eu me coloco no lugar de me curvar diante de tudo aquilo que eu estou vivenciando.
E o terceiro passo, né? E aí ela não é categorizada, mas naturalmente a gente faz isso. Depois que eu agradeço, eu vou pedir. Eu te peço proteção. E aí quando, por exemplo, eu vou para um grupo religioso, que tem religiões que a expressão da prece, ela é muito mais alta, ela é muito mais em conjunto, né? Então, por exemplo, se eu começar a rezar, fazer uma oração que todos vocês conhecem, que é o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, todo mundo vai narrar comigo a oração, porque é uma oração em comum. Muitos vão narrar da boca para fora. Outros vão entender a grandiosidade de Pai Nosso que estais no céu. Santificado seja o vosso nome. E essa é uma oração que conecta todas as religiões cristãs em uma única prece, em uma única oração. E vai nos tornando cada vez mais conectados. Eu, como espírita, uma das características que eu gosto muito, por isso que o espiritismo ele é muito maior do que nós possamos imaginar, o espiritismo vem conectar alguns porquês. Se algum espírita começar a se diferenciar de tudo, essa religião é a melhor, essa religião é a única, ela não conecta em nada com as outras religiões, a gente vai estar distanciando o nosso verdadeiro propósito. Então, por exemplo, o meu principal objetivo é fazer com que aquele conceito que está numa religião, ela também está presente dentro do espiritismo. Porque no final, aí vocês vão pensar assim, Deus escutando em todos os idiomas. Ele escuta no inglês, ele escuta no espanhol, ele escuta no português, ele vai escutar em todos os idiomas diferentes pedidos e diferentes sentimentos. E onde está essa conexão que ele vai responder a todos nós? E aí Kardec fez essa pergunta também. Adoração individual será preferível à adoração comum? Reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força têm os homens para atrair os espíritos bons. Por quê? Porque se eu me distraio e eu estou em grupo, o grupo me coloca de novo no eixo. Sentei ali para tomar o passe. Todo mundo sentou, geralmente a gente coloca as mãos para cima, com certo corpo, e o passista vem e deposita a melhor energia na minha vida. Se eu abro o olho e olho para o lado e vejo que todo mundo está com o olho fechado, eu me conserto e me concentro novamente. Então, o grupo, ele serve muitas vezes para moldar o nosso comportamento de concentração naquilo que nós nos propomos. E por isso que ele traz força. Por isso que muitas vezes, alguém já passou por essa experiência de pegar nas mãos e orar juntos? Vamos pegar aqui nas mãos e orar por essa pessoa? É esse movimento de vamos estar todos unidos e juntos com o único propósito de pedir pela vida de alguém ou pela situação específica. Então, por exemplo, naturalmente, o que vai acontecer conosco? Estou aqui e de uma forma entra uma situação inusitada. Entra uma pessoa que quer fazer o mal com todos nós aqui. Isso é muito comum muitas vezes, não é comum na nossa região, né? Mas é muito comum as crianças aqui nas escolas nos Estados Unidos. Vou pensar assim, isso é algo que acontece em ambientes públicos. Qual que é o comportamento natural que nós vamos ter nesse momento? O que se espera do nosso comportamento? Nós não fomos treinados para essas situações. As crianças brasileiras e americanas, todo mundo aqui é treinado para reagir. Eu acredito que eu ia começar a orar. Entende? Eu acredito que o meu movimento automático de preservação seria me esconder e começar a pedir a Deus proteção. Só que eu poderia até me desconectar do objetivo principal, que era me proteger. Meu objetivo principal, aí vem a lei de conservação. Porque se eu desequilibrar as leis morais, eu me desprotejo de alguma forma. E aí Kardec pergunta na questão 657. Os homens que se consagram à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal, e só pensando em Deus, tem perante ele algum mérito? Ganhei
todo o dinheiro possível, construir um belo de um patrimônio que me dá uma renda fixa, é assim que fala? Uma renda fixa e uma renda variável. E agora eu vou viver só dos meus dividendos? É assim que fala também? Tá vendo? Tô sabendo. Vou viver agora só dos meus dividendos. E vou para uma fazenda, para um sítio, me recolher. Não vou fazer mal a ninguém. E vou ficar orando pela humanidade. Todos os dias de manhã eu vou ficar orando pela humanidade. Cuidando dos meus animais, cuidando da minha sobrevivência. Tem algum mérito nisso? Essa é a pergunta que Kardec faz. Por quê? Porque inconscientemente esse é o desejo de todo mundo, certo? Alguém pensa em uma vida diferente dessa? Quando chegar no processo de envelhecimento? Não. Queremos essa vida. Não. Se é certo que não fazem o mal, mas também eles não fazem o bem para ninguém. Então essa é a reflexão. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que ele só pense nele. Pois que ele impôs, devereis cumprir na terra. Então ele tem que pensar nele e no bem da sociedade. A fé parada é inércia. Adorar é servir, não apenas contemplar. Então não dá para ir para o alto da montanha e ficar vibrando pela humanidade. Eu posso ter momentos de me recolher à montanha, como Jesus fez, me recolher ao meu próprio deserto, me recolher para orar. Mas ali eu não posso permanecer. O orar é servir e me colocar no lugar de fazer o bem. E aqui, ele complementa. Podem as preces que por nós mesmos fazemos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? A pergunta é, eu estou passando por uma dificuldade. Se eu orar, fazer uma prece, com muita força, de todo o meu coração, Deus vai mudar aquilo que iria acontecer? Porque o que vai acontecer é uma consequência da nossa vida como um todo. E muitas vezes, alguém já escutou aquela expressão, pediu perdão ao leito da morte. O padre foi e o perdoou na beira da morte. Lembra dessa expressão? Alguém já vivenciou alguma situação na própria vida, assim? O que significa esse momento específico nas nossas vidas? Vai mudar? Desespero. É uma consequência. Eu fui caminhando pela vida, em um momento específico, eu me curvo. Tem valor. Pode dar certo. Mas tem que ser de uma profunda transformação. Essa transformação, para nós espíritas, ela pode começar no último momento da vida. Mas se eu tenho a concepção de que a vida é eterna e ela não acaba com a morte do meu corpo, essa transformação começa também após a nossa morte. E é aí que é a grandiosidade do processo transformativo, de transformar a nossa alma. Alguém já teve a sensação também de que eu tenho vou colocar assim, alguém tem algum objetivo específico para acontecer na sua vida nos próximos meses ou nos próximos anos? Rayane, eu estou esperando que algo aconteça nos próximos meses. Alguém tem um objetivo assim na vida? Levanta a mão para mim, só para eu saber se alguém tem objetivos claros. Tá todo mundo aí com um objetivo. Agora eu vou me propor a fazer uma oração todos os dias por esse objetivo. Todos os dias eu vou fazer uma oração por esse objetivo. Se eu esqueço um dia, parece que vai dar tudo errado. Alguém já teve essa sensação também? Eu pulei o dia, eu esqueci. O dia foi muito apertado e eu esqueci de fazer a prece. Eu falo, e agora? Não vai dar nada certo. Vou ter que começar de novo. E aí eu tenho uma falsa ideia que deu errado por conta que eu não fiz a oração de manhã e à noite, que é uma concepção católica. Olha como é que nós estamos presos a essas raízes culturais do que se espera da conexão com Deus.
Então, essa palestra de hoje, ela foi muito para mim, porque eu sou muito enraizada nas culturas das religiões pelas quais eu passei. E eu acredito também que esse contato vem de várias e várias vidas. Eu acredito que também é assim com vocês. A gente tem alguns rituais muito marcados na nossa cabeça. Mas vamos lá. As vossas provas estão na mão de Deus. Todas as nossas provas, Deus sabe o que está acontecendo aqui. A prece nunca é inútil, quando bem feita, porque fortalece quem ora. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. A oração não altera as leis divinas e nem as leis do homem. Então tem uma lei migratória que vai deportar. Não vai alterar essa lei. Mas quando eu me coloco na posição de pedir proteção, eu não peço nesse lugar que atualmente eu pertenço. Porque eu não pertenço a lugar nenhum. Eu não pertenço aos Estados Unidos, eu não pertenço ao Brasil. Eu pertenço à Terra. Nessa encarnação, eu pertenço a mim mesma. Porque quando eu desencarnar, eu não sei onde eu vou pertencer. Eu não sei para onde eu vou. E se eu estou tão presa, e às vezes eu me sinto presa à minha casa, ao meu marido, ao meu filho, aos meus familiares, é como se eu pertencesse àquela situação específica. E quando isso é tirado, é como se eu não pertencesse a nada mais. Então, quando eu faço a prece, é uma forma de conectar com a minha sensação de pertencer a mim mesmo. E muitas vezes nós perdemos uma existência inteira achando que nós pertencemos a alguém ou a algum lugar. E o Espiritismo vem dizer a todos nós que nós pertencemos ao nosso espírito. E que ele tem várias camadas de existência. E se eu não entender isso, o meu sofrimento somente aumenta. E aí, ele pergunta aos espíritos: os fenômenos espíritas contribuem para a crença na pluralidade dos deuses? Essa ideia de que existe vários deuses em outras religiões e a nossa concepção de que existe vários espíritos iluminados, será que não foi o Espiritismo que colaborou com a ideia de ter vários deuses em outras religiões? Porque em outras religiões, quando existe um espírito muito iluminado, ele se torna um deus para eles. E a concepção espírita, a gente consegue conceber a ideia de vários espíritos iluminados na Terra e na existência como um todo. Sem dúvida, quando chamado Deus a tudo o que era sobre-humano, os homens tinham por Deus os espíritos. A resposta dos espíritos. Quando alguém se distinguia por gênio ou poder, fazem deles um Deus. Então essa ideia, sim, pode ter surgido a ideia do politeísmo, de vários deuses. E aí, é interessante que nós poderíamos nos ofender com a ideia de que, como assim não tem um único Deus? Mas se eu sou espírita e entendo que Deus não é um homem, nem um personagem, eu entendo que ele está em tudo. E faz sentido. Porque aí eu tiro a ideia de que eu só vou me conectar com ele se eu personificar ele, que eu falei tanto e tanto na palestra passada. E aí vem a ideia dos sacrifícios. Porque ainda hoje, saem algumas matérias midiáticas, a ideia do paganismo. Quem viu recentemente paganismo envolvendo crianças, envolvendo animais? E essas ideias nos chocam. E na época de Kardec, isso também acontecia. E aí ele perguntava assim, quando o paganismo surge, ele faz algumas perguntas no livro em relação aos animais. O paganismo em relação aos animais é melhor ou pior que em relação aos homens? Aí ele fala melhor. Em relação aos homens, aí ele vai para os homens. Colocar o sacrifício na vida de uma pessoa, né? E aí vem toda aquela questão histórica nas nossas vidas, né? De oferecer a vida de alguém para ter o reino de Deus.
E isso já aconteceu em vários séculos, em vários momentos. Então, o que significa isso? O verdadeiro sacrifício é moral. Então, é como se assim, eu entendo que vocês ainda fazem essas práticas, mas vocês estão em um planeta muito materialista. Vocês ainda são muito apegados à matéria. Vocês ainda comem carne. Eu também. Então, a gente está falando de um planeta muito material. Mas vocês vão caminhar para a moralidade. Não vai precisar mais. Daqui um bom tempo. Vencer o egoísmo e o orgulho, cumprir os deveres e praticar a caridade. E aí a caridade não é fazer caridade. Não é fazer caridade. Rayane faz uma caridade vindo aqui fazer a palestra. Não. Porque fazer a caridade fica um ato simples. Rayane exercita essa caridade todos os dias quando ela se dispõe a fazer a palestra. Então, a caridade é um movimento que nós temos. É a caridade de Deus para conosco. Ele não está fazendo uma caridade comigo em me dar alguns privilégios na vida. Não é uma caridade. É um movimento de vida, de querer o meu bem independente. É assim que nós fazemos. E aqui, né, nós vamos reforçar a ideia, as oferendas egípcias aos deuses gregos e romanos, a humanidade buscou Deus por ritos e imagens. Naturalmente nós fazemos isso. Então, por isso que isso está tão marcado. Então, se eu colocasse uma cruz aqui, naturalmente eu poderia me curvar. Né? Alguém poderia se pegar ao ver uma cruz. Quem já entrou numa igreja, fez uma viagem para alguns lugares de igrejas bem tradicionais e quando se viu, estava ali, fazendo o movimento de se curvar à imagem da cruz. Então, isso faz parte, está quase marcado mesmo no nosso arquétipo de conexão com Deus. E o Espiritismo mostra que a adoração verdadeira é a interior. Alguém já tentou orar e o pensamento foi para outro lugar? É como se assim, minha cabeça é hiperativa demais? Eu não consigo aquietar o meu pensamento? Meu pensamento não para. E aí hoje a gente tem um diagnóstico para isso, que é uma mente hiperativa, é um TDAH, né? Eu estou distraído o tempo inteiro. Eu estou aqui com a Rayane agora, mas eu já sei a casa que eu vou limpar amanhã. Eu já sei o que eu vou fazer daqui a pouco. Eu estou aqui, ó, conectando a roupa que eu vou lavar, o supermercado que eu vou fazer. Eu tenho que lembrar dessa lista de supermercado aqui na palestra nesse momento. E aí vem a ideia de que nossa mente não para. Então, essa conexão com a prece, com a oração, é um exercício diário. E aí que eu falei, essa palestra tinha que ser para mim nesse momento. Por quê? Eu vou para o capítulo 3, que é a lei do trabalho. E a lei do trabalho representa a ação da alma no mundo. Se adorar é amar em pensamento, trabalhar é amar em ação. Eu amei essa frase. Eu estava na minha pior semana para fazer palestra. E eu esqueci completamente disso. Tem uma empresa, e essa semana é a semana de pagamento de todo mundo. E talvez alguns não saibam. Mas para além do lugar da psicologia, de estudar, eu sou uma diretora comercial e financeira da minha empresa. Então eu estaria com a pior semana. E aí eu me pergunto, meu marido também deve me perguntar por que eu aceitei essa palestra. Porque automaticamente eu me desconecto 100%. Quando eu estou fazendo a palestra, eu me desconecto um pouco da vida familiar. Mas eu precisava estar conectada ao tema da palestra, conectada a todo o meu trabalho, mantendo um pensamento ativo. Aí eu falei, obrigada, espíritos, por me ensinar o que é estar em contato com Deus e ainda ter força. Porque quando nós estamos no trabalho, parece que a gente esquece que existe Deus, que existe conexão, que existe qualquer outro lugar. E a gente vai para um modo operante. Trabalhar não tem conexão com Deus. Incrivelmente a gente faz essa desconexão. E aí foi que eu comecei a aprender que estar em estado de prece, de conexão com Deus, tem que ser no trabalho também. Porque é ali que vem as provas. É ali que vão estar as pessoas que eu vou ter que me desafiar todos os dias a manter um espírito em equilíbrio. É no campo que eu tenho que parar
e me conectar com Deus. E aí quem ficou do meu lado essa semana? O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque na hora que eu falava, não vou ter dinheiro para pagar todo mundo, aí eu abria ali e falava, tenha fé, trabalhe. E aí eu tinha uma ideia diferente para conseguir resolver toda a situação. Então é assim que nós vamos materializando a nossa força. Mas Kardec, necessidade do trabalho. A questão 677. Por que prover a natureza humana por si mesma por que a natureza humana por si mesma provê todas as necessidades aos animais? Porque os animais têm tudo. Aí Kardec responde: tudo na natureza trabalha. Tudo na natureza trabalha. Como tu, trabalha os animais, mas o trabalho deles, bem como a sua inteligência, se limita ao cuidado da própria conservação. Tá errado. Eu falei, aqui tá a prova, pela primeira vez que o Livro dos Espíritos está errado. Essa cachorra tem um privilégio na vida. Ela nasceu privilegiada. Ela não precisa proteger nada na vida dela. Nem a própria vida. Porque ela nos tem para proteger ela. E aí eu fui perguntar a Deus assim, por que a minha cachorra nasceu com a impossibilidade de proteger a própria vida e dos seus filhos, por exemplo? Como os leões, os elefantes. Por que ela passa uma boa parte da vida dela sentada no sofá, recebendo a melhor comida, ela tem o seguro-saúde dela, ela tem o óculos dela, ela vive uma vida diferente? É pra mim. É pra mim. Ela, mais do que ninguém, consegue perceber meu estado emocional. Mais o seu do que o meu, né? Ela ama ele, tá? Eu amo ela e ela ama ele. E eu descobri que é assim que é a vida. É esse amor que a gente entrega. E aí a Bela me ensina que eu amo ela tanto e ela ama ele tanto, que amar não precisa ser recíproco. Então ela me ensina que o meu amor independe do retorno que eu recebo. E aí, Kardec pergunta assim: nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? Sair do planeta de prova e expiação, vou ter que limpar a casa? Vou ter que ir para a construção? Essa é a pergunta, tá? Vou ter que continuar com esse nível de empenho no trabalho? Quanto menos materiais são as necessidades, menos material é o trabalho. Mas a ociosidade não vai existir na vida de vocês. Esquece. Essa é a resposta dos espíritos. Então vai chegar um tempo que nós não vamos trabalhar para ter aquele carro que nós queremos, aquela bolsa que nós queremos, aquele sapato que nós queremos. Vai chegar um tempo que essas necessidades materiais, elas vão ficar obsoletas na nossa existência. Agora deu para traduzir. E aí, que vai dizer do lugar do trabalho na nossa existência. O trabalho, a sensação de querer trabalhar, vai ditar a nossa saúde mental. Quando eu acordo e trabalhar é o pior lugar onde eu poderia estar naquele dia, eu tenho que visitar a minha saúde mental. Porque não é para ser pesado. Kardec continua. Qual o limite do trabalho? O das forças. Deus deixa livre o homem. Qual que é esse limite do trabalho? Que eu imaginei que ele fosse falar assim, olha, lá na década de 80, vocês morreriam com 65, 70 anos. Mas lá na década de 90, o ano 2000 e assim sucessivamente, a expectativa de vida vai aumentando. E as forças vão aumentando, porque vocês começaram a construir academias, vocês começaram a preservar, se alimentar melhor, e as forças vão aumentando conforme isso. Então,
é como se nós fôssemos trazendo a ideia de que essa força também se alonga. E eu juro para vocês vão rir de mim. Eu tenho uma pasta no meu Instagram, meu marido sabe, que chama Minha Velhice. Ele vai rir. Minha velhice tem uma cama que vai me ajudar a me locomover mais rápido, uma cadeira de rodas moderna, coisas que vão me ajudar. Então eu coloco tudo nessa pasta, o que eu vou precisar para me auxiliar lá no meu envelhecimento, para que eu não dê trabalho muito para ninguém. Essa sou eu. Por quê? Porque eu trabalhei no ancianato, um lugar de idosos. E eu já fiz uma palestra que eu falei que nós planejamos muito mal o nosso processo de envelhecer. Que nós envelhecemos muito dependentes. A Sara escutou essa palestra e ela veio conversar comigo na época, né, Sara? Que a Sara também trabalha num ambiente como esse. Esse envelhecer é essa necessidade de compreender que as minhas forças vão estar em algum lugar o tempo inteiro. E aí eu tenho que ter um plano mental e um plano de corpo. E aí eu fui entendendo que eu vou ter que mudar a minha energia, me tornar produtiva em outras áreas. Então, se você sente que o seu corpo já não está aguentando mais, aí ele faz lá na pergunta 685. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Ele tem esse direito? Só que na pergunta anterior ele falou até o limite das suas forças. Então ele já coloca bem relativo esse conceito de envelhecimento. Não fixa nisso. Sim, que nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Então a gente tem que descobrir, dentro de nós mesmos, o que é força. Porque tem pessoas que têm força física e vão para o trabalho. Mas tem pessoas que vão perdendo a força mental. Hoje eu encontro, cada vez mais, homens falando para mim assim, Rayane, eu tô muito velho. E aí tá com seus 60 anos. Muito jovem. Muito jovem. Tá para começar a capacidade de entrega. Eu falo que é um bebê na existência. Porque aí eu vou ter que só mudar o meu foco de energia. Se até os 40, 50 a minha energia estava no meu corpo, aí eu vou ter que planejar o meu envelhecimento para que a minha força se torne a minha mente. Eu vou ter que me realocar na existência. E assim as mulheres também. Porque tem alguns trabalhos que envelhecem o corpo mais rapidamente. Então eu vou ter que realocar essa energia. E a lei de trabalho, para nós aqui, é o maior paradoxo que pode existir. Porque um dos países de leis imigratórias mais restritas ao trabalho é os Estados Unidos. Presta atenção nisso. Entende? Então, eu era uma pessoa que poderia trabalhar livremente no meu país. E eu faço um movimento migratório para um outro país que não me permite trabalhar, dependendo do meu processo migratório. Qual que é o aprendizado nisso aqui? Falando que a lei de trabalho é uma das leis morais. Então, trabalhar eu preciso nessa existência. Não tem como o homem viver sem trabalhar. E hoje, cada vez mais, uma forma de limitar o homem, né, os países em todos os sentidos. E a gente mede a qualidade de vida, por exemplo, de um país, por exemplo, quando o país tem um alto índice de desemprego, não tem emprego para as pessoas, não tem trabalho para as pessoas. É o tanto que eu vou medindo, muitas vezes, como está a qualidade de vida naquele país. Pessoas não têm trabalho, pessoas não são bem remuneradas. É o trabalho. Olha o tanto que a nossa existência, a nossa humanidade ainda está em desarmonia com essa lei moral. Existe uma desarmonia na lei de sociedade. Não pense só nesse lugar, pense em aspectos mais gerais. Como é que eu vou entrar em harmonia na minha vida, independente de todas as dificuldades externas que me acometem, para manter dentro de mim, equilibrado, a lei de trabalho? Quando todos os fatores externos dificultam isso na minha vida,
como é que eu vou sobreviver? E aí, ele vem com uma pergunta. Na adoração, elevamos o pensamento no trabalho. Na oração, elevamos o pensamento. Nós pegamos o nosso pensamento e levamos a Deus. No trabalho, concretizamos a fé, a confiança. Só que a confiança e a fé, ela precisa de uma etapa antes, que às vezes, alguém já ouviu falar assim, a fé desprovida de ação? Vamos lá, um caso. Eu descubro uma doença grave. Eu tenho fé que eu vou me curar. Mas eu não vou procurar o médico, eu não vou mudar meu estilo de vida. Eu não acredito que um tratamento específico vai ser necessário para mim. Não existe esse tipo de milagre. A gente tem que ser um pouco mais racional aqui nesse lugar. Porque eu preciso entender a lei de conservação. E a gente, naturalmente, nós estamos perdendo algumas medidas. A gente não sabe mais para onde seguir. O espiritismo em si, ele tem uma característica muito importante, que é caminhar junto com a ciência. Kardec já dizia, se a ciência disser o contrário, siga a ciência. Mas não é qualquer ciência. Então, às vezes, quando vocês recebem lá nos grupos e falam assim, gente, todas as vezes que vocês receberem qualquer coisa falando assim, segundo cientistas, é mentira. Segundo o cientista João V. Porque aí eu vou lá na internet e vou pesquisar quem é esse homem, o que ele pesquisa, tudo que ele já publicou. Segundo cientistas, pode saber que tem alguma coisa aí. Descobriram alguma coisa, segundo cientistas. Não compartilhe nenhuma, meu marido sabe, né? Todas as vezes que ele vem assim, olha amor, essa notícia, ele lê pra mim, eu quem? Me fala mais, quero saber a fonte. Aí eu vou lá pesquisar detalhadamente, me passa que eu vou pesquisar. Porque eu preciso entender esse caminhar. Então, se algum cientista, e aí tá muito interessante hoje, porque é assim, se tomar água demais, morre. Se não tomar água, morre também. Se comer couve é ruim, se não comer também é ruim. Né? Tudo tá muito assim, nada pode. Então, a gente não sabe em que se basear. E Haroldo falou algo muito interessante, principalmente do conteúdo energético que existe dentro do espiritismo. Então, quando a imposição de mãos, né, orar, colocar as mãos sobre vocês e fazer uma prece sobre vocês, é um estudo sobre a energia. Só que o estudo sobre a energia não pode ser maior do que alguns conteúdos espíritas. Se eu pego todo esse conhecimento e coloco no meu conteúdo de estudo só, agora o espiritismo é só energia, eu perdi a grandiosidade do espiritismo. Porque o espiritismo é o equilíbrio das leis morais. Então pode ser que em algum lugar tenha falando sobre energia, mas a energia não pode ser maior que tudo. Vocês estão entendendo a complexidade que é? E o que nós fazemos muitas vezes, e eu me coloco muito nesse lugar, é nos tornarmos especialistas em algo. Todo cientista é especialista em algo. Muito pequeno dentro do todo. Ele não sabe o conhecimento do todo. Ele sabe um conhecimento. Quanto mais cientista ele for, quanto mais mestrado, doutorado, PhD, ele for em algo, mais o conhecimento dele é grande em relação a um único ponto. Então, muito cuidado com essas certezas. E aí eu vou precisar, sim, fazer processos de validação. E o espírito que trabalha com amor reflete a imagem divina. E aí, como eu, na Terra, vou ser a expressão de amor no meu trabalho, sendo que nada nele me diz que eu devo amar. Tudo dele é muito pesado. Eu acordo me arrastando, eu convivo com pessoas que me arrastam o tempo inteiro. Como é que eu vou associar trabalho à conexão com Deus? E eu me lembro de uma pessoa que eu escutei, que mexeu muito comigo, e eu comecei a fazer isso, ela também é psicóloga ali. Quando eu atendia no Brasil,
um pouco antes da pessoa entrar no meu atendimento, eu pedi a proteção. Meu Deus, me ampare na escuta dessa pessoa. Me dê a melhor intuição. E assim eu começava a atender a pessoa. Antes de subir aqui, eu fico muito nervosa. Antes de subir aqui. Depois eu fico mais tranquila. Mas eu peço a Deus. Deus me ampare, que eu esqueci tudo. Geralmente eu esqueço. Quem é palestrante, dá um branco, pois não dá? Dá um branco quando a gente sobe aqui. Parece que tudo que nós estudamos, nós esquecemos em uma fração de segundo. E aí vem a fé. Peraí, eu estudei, eu me dediquei, mas eu vou relembrar. Por isso que é tão difícil, às vezes, a gente falar assim, você quer ser palestrante espírita? Você quer subir aqui, estudar algo especificamente, passar não por aquilo que você sabe, e a sua certeza é o que vai valer para as pessoas, mas Rayane está fazendo só uma releitura do Livro dos Espíritos. Se eu chegar em casa e pegar o Livro dos Espíritos e Rayane falou algo que não condiz com isso aqui, esquece o que a Rayane falou e fica com o livro. Essa é a regra. Não tem negociação nesse ponto aqui. Mas por que então eu preciso ir na casa espírita? Escutar o que a Rayane está falando. Por que todas as pregações do padre estão na Bíblia? Por que eu preciso ir à igreja para escutar a palavra do padre? Ou do pastor? Ou de qualquer líder religioso? Porque exige estudo. Exige análise. Então eu sou aqui um instrumento de reflexão para simplificar o que nós precisamos entender. E hoje, especificamente, finalizando já, quando eu subi aqui, eu pedi a Deus assim, que a minha linguagem, que vem lá do interior de Minas Gerais, possa se fazer presente na vida de pessoas que nasceram nos Estados Unidos. Alguém nasceu em outro país aqui, que não foi os Estados Unidos, além do Brasil? Onde? Outro país? Porto Rico. Alguém nasceu em outro país? Outro estado? Minas Gerais? Santa Catarina? São Paulo? Rio de Janeiro? Mais lugares? Todo mundo aqui é de Minas Gerais, meu Deus. Entende? Que a minha linguagem possa ser acessível a todas as pessoas que estão me escutando. Porque falar de fé, falar de oração, vai conectar aquilo que cada um de nós aprendemos no nosso berço cultural. É a forma que a minha mãe me ensinou a orar. É a forma que a minha avó me ensinou a orar. Geralmente as vós têm um papel na oração aí, né? É a forma que a minha família concebeu a ideia de trabalho. É a forma que a minha família não concorda com o meu trabalho atual. Que essa palestra, ela possa movimentar a vida de todos vocês e possa tocar nessa conexão de estar sempre conectados a Deus, da nossa forma, baseado naquilo que foi construído na nossa história de vida. Então o Espiritismo não vai dizer que é assim que eu tenho que orar. Se é com a mão junta, separada, é a forma que eu me conecto com Ele. Muitas vezes eu tenho uma forma específica de fazer uma prece. Outra pessoa vai ter uma forma específica. E essa é a forma que eu vou encontrar de construir a minha fé e a minha ligação com Deus. E o trabalho de todos os dias precisa de muita fé, precisa de muita conexão, porque ele é árduo. Ele está no limite das nossas forças. E as nossas forças não está respondido no Livro dos Espíritos, porque é cada um que sabe o limite das suas forças. E quando eu perceber que as minhas forças do corpo e da mente estão cada vez piores, eu estou em desarmonia com as leis morais. E eu vou precisar reequilibrar elas dentro de mim. Porque o desequilíbrio da moralidade na vida é o que vai trazer os nossos processos de adoecimento. E eu agradeço por mais uma semana de escuta, de paciência em estar aqui comigo, estudando as leis morais. Muito obrigada.